Olha, o Tribunal de Contas da Paraíba apresentou ontem o Observatório Sagres, a ferramenta que busca simplificar os dados para acompanhar de perto a gestão pública aqui no estado. Aqui no estúdio da Jovem Pan, a gente recebe agora o presidente do Tribunal de Contas da Paraíba, o conselheiro Nominando Diniz. Bom dia, presidente. Seja bem-vindo mais uma vez à Jovem Pan. Bom dia. Bom dia, Rejane. Bom dia, Daniel. Bom dia a toda a sociedade paraibana. Presidente, eu acho que o objetivo principal é deixar tudo mais claro e mais fácil o acesso em relação aos vários dados que o Tribunal de Contas tem em relação à gestão pública. É esse o principal objetivo do observatório? Sim. E outra coisa, como o dinheiro é público, a origem dele é a sociedade, quem mais precisa saber o destino do dinheiro é a sociedade. Então, o que foi o observatório? Foi juntar todos os sistemas que já existem para você fazer uma pesquisa pontual e objetiva. Se você quiser aprofundar, você vai para os sistemas. E eu estava mostrando a vocês. Possivelmente amanhã eu lanço o Sagres de bolso no celular. Um aplicativo, né? Um aplicativo com toda facilidade e com todas as informações. Isso é maravilhoso, porque fica muito mais fácil de se fazer um acompanhamento e hoje em dia o cidadão tem ali o celular fácil na palma da mão. Então, fazer o acompanhamento se torna uma coisa mais simples e facilitada, né, presidente? Pois é, e você, como a mídia, ela é fundamental como controle social. Já imaginou você aqui com o Sagres na palma da sua mão? Você lendo registros que foram feitos pelos próprios gestores. Então não tem como errar. Então, programas como esse, como que será lançado até março, que é o novo GEL, que você passa numa obra e a obra está parada há bastante tempo, você tira uma fotografia e encaminha direto para o tribunal. Faz uma legenda rápida, não precisa fazer todo aquele protocolo de denúncia e o tribunal vai agir. Agora, presidente, como é que vai ser a questão da alimentação dessa ferramenta que é lançada, que é aprimorada também agora? São as prefeituras que mandam informações para o TCE e o TCE passa a alimentar essa ferramenta? Explica para a gente como é que vai ser essa rotina. Rejane, tudo é automatizado. As prefeituras e câmaras e o governo do estado são obrigados a encaminhar todos os meses uma série de registros, receita, despesa, licitação, contratos, convênios, enfim, todas essas informações. E automaticamente isso é alimentado no observatório. Então, se os jurisdicionados não encaminham a informação, o tribunal bloqueia a movimentação financeira. Aí ele não paga fornecedor, não paga pessoal, enfim, não movimenta dinheiro. Então uma coisa está condicionada à outra, né? Tá. E como é que está o repasse desses dados por parte da gestão pública? Porque a transparência é algo fundamental, mas nem todo prefeito, nem todo gestor faz esse acompanhamento de maneira célere, não é? Aqui na Paraíba, como é que está a situação? Se você olhar um dos ícones lá no observatório é Sagres Diário, porque eles têm de mandar diariamente, com espaço de até 3 dias, as informações de despesa. Para o ano, ele terá de mandar não só despesa, como receita. Se passa desses 3 dias, ele só manda novas informações se pagar a multa. Então, nós temos um fundo. Esse fundo já tem 800 mil pago em multas.
Portanto, nunca ultrapassa 15 municípios que não encaminham diariamente. Ou seja, quem é ineficiente com a gestão dessa informação paga caro por isso. Paga caro. Quem paga é o gestor? É o gestor, né? Não é a edilidade também, é o gestor. E para além das receitas e despesas, o que mais é possível encontrar no Sagres? Você encontra as transferências PIX, você encontra as emendas que têm um objetivo comum, você encontra a transferência do governo do estado, as emendas que os deputados colocam, você encontra tudo sobre os institutos próprios de previdência, você encontra tudo sobre educação, Fundeb, VAA, que é aplicação em educação infantil, encontra a despesa e aplicação em MDE, em saúde, a execução orçamentária para você ver se ele tem caixa. Então é um playground, né? É um parque de diversão para a gente entrar e catar lá as informações, porque isso é uma forma de controle também da sociedade. Sim. Para com quem é os poderes que não está mandando as informações, tem lá. E será implantado agora os alertas. Para você não ir procurar, então você escolhe o município e dá um clique e você vai ver todos os alertas. Eu estou mexendo enquanto isso aqui na ferramenta, né? Coloquei emendas. João Pessoa, neste ano a capital recebeu pouco mais de 1.100.000 emendas com destino certo, né? Tem vários tipos de emenda Pix, também. A Pix é que os gestores gostam mais porque não tem uma mobilidade, né? E você não precisa dizer para que vai usar. Se ele usou, não tem aí despesa? Sim, sim. Se ele tem saldo. Exato. Tem um detalhamento completo aqui. Tem. Nominando, em relação E você também, viu, Daniel? Consegue avaliar se os políticos que foram eleitos pela sociedade estão realmente trabalhando para o município. Que foi votado, né? Entendeu? Exatamente. Até porque entra nas promessas de campanha do legislativo, vou mandar dinheiro para cá, né? Para fazer determinada obra. Exatamente. Então cabe ao pessoal fazer o acompanhamento. A gente precisa criar uma cultura também para que a população aprenda, não é? A gente sabe que nos grandes centros esse acesso à tecnologia, à internet é maior, é melhor. Né? No interior, em algumas cidades menores, não. Então é preciso também criar uma cultura, não é, presidente? Regiane, e vou dizer em primeira mão no seu programa, no programa da Daniel. No começo do ano, vou procurar o presidente da API para que façamos uma programação de treinamento dos jornalistas. Perfeito. Importante. Lá no tribunal, a grande maioria está aqui na capital, para que a gente faça um treinamento. Porque o evento de ontem foi para mostrar. Mas o importante é você demonstrar quando chega lá. Aí você capacitando a imprensa, você amplia as ações de transparência. Sem dúvida, porque a imprensa é também um poder de controle, né? E aí a imprensa... É o maior controle social. Sabendo operar, né? E sabendo buscar de fato as informações de forma precisa, consegue levar isso para o público de uma forma mais efetiva. E tem outro detalhe. Vocês costumam perguntar, devolve dinheiro? Não pergunta? Abra o segundo. Quando você abre, aí tem um observatório SAG, no outro lado tem um observatório processual. Abra aí. Abri agora. Quantos milhões o tribunal já imputou? Tá carregando aqui, analisando os dados, que aqui é possível acompanhar justamente esse processo aqui, ó, carregando, tem débitos e multas e encaminhadas para outros órgãos. Bota débitos e multas. Débitos e multas. O outro, para você saber... Bem completo, hein? 455. Para quem foi e você vai para o processo. Muito Temos bom. aqui total débitos, multas, 455 milhões de reais. Olha, repara que nós já imputamos 400
Quanto, Daniel? E 55 milhões. Quantos já foram devolvidos? Total quitado, quase 5 milhões. E em processo? Quase 5 milhões também. Ou seja, o negócio está andando E estão na Procuradoria 445 milhões. Que então, eu acho que para análise. Procuradoria para o município dar algum tipo de resposta. Não, e ajuização e de improbidade. E se você olhar, tem 3 tipos de pesquisa. Tem um mapa, tem os débitos e a multa e tem um processo. Liderando aqui com folga a Secretaria de Estado da Saúde. Agora diga por quê. Qual o motivo? Organizações sociais. Ainda relacionada às OS. E quem mais combateu foi o Tribunal de Contas. Nós fomos o órgão que combateu as organizações sociais. E continua na mira, portanto, do TCE. Não existe mais. Mas nos municípios, mas a gente tem existe essa realidade? Tem 2 municípios que deve ter saído hoje o relatório do Conde. Sim. Depois você pesquisa, deve ter saído. Porque o que aconteceu? Nós criamos indicadores pela impessoalidade. Então, 2 municípios nós já fizemos a auditoria integrada. Não é aquela auditoria que foi para quase todos os municípios. É integrada. É que junta todos os tipos de auditores. Já foram feitos em 2 municípios, Conde e Bahia. Porque nos indicadores foram os municípios que mais apareceram com irregularidades graves. Hoje iria sair, por isso eu estou dizendo, o relatório de Conde. E acredito que de hoje para amanhã o de Bahia. E eu vou dar ampla divulgação, não vou deixar apenas na página para pesquisa. Vou dar ampla divulgação. Qual é a realidade encontrada pelo Tribunal de Contas? Eu ainda não sei. Certo. Fui informado apenas pelo diretor da auditoria que deveria estar sendo liberado. E como faz essa auditoria integrada? Vai um auditor de contas, um auditor de previdência, um auditor de pessoal, um auditor de obras, contratos. E vai... De pessoal, já falei. Eles passam 1 semana no município. É o verdadeiro pente fino. Presidente, eu quero saber, em relação a essa queixa dos prefeitos de que caiu repasses do Fundo de Participação dos Municípios, eles reclamam bastante, mas os números parecem que não mostram essa mesma realidade. Não. Eu quero saber também da fiscalização na saúde recente que o Tribunal de Contas fez, de forma simultânea, revisitando inclusive unidades. Mas antes, vamos fazer um intervalo aqui, Vamos sim. Você leu minha mente para variar, então a gente deixa essas perguntas no ar e volta já com as respostas. Voltamos agora à nossa entrevista com o presidente do Tribunal de Contas da Paraíba, o conselheiro Nominando Diniz. Deixei alguns questionamentos aqui para a gente abordar nessa segunda parte da entrevista. Presidente, o Tribunal de Contas fez recentemente, mais uma vez, uma fiscalização simultânea em várias unidades de saúde da Paraíba que já haviam sido visitadas, constatadas irregularidades. Qual foi a nova realidade encontrada? Melhorou? Piorou? Como é que fica agora a responsabilização dos gestores dessas unidades de saúde? Como é que aconteceu? No ano passado foi feito para você ter um diagnóstico. Agora foi feito, aí o tribunal fez alertas. O tribunal renovou para fazer o efeito comparativo. O que é que observamos? Que teve uma ligeira melhora na estrutura e nas ações de saúde. O que é que vai acontecer? Tudo isso vai para a prestação de contas. E vai se fixar um prazo para que ele solucione. Não solucionando, aí vem as penalidades. Então, antes de penalizar, o tribunal vai fixar um prazo para que eles resolvam os problemas. Isso é importante, porque o tribunal não só buscou punir, mas orientar Sim. os gestores anteriormente, né? Presidente, a gente falou muito, a gente viu marchas municipalistas indo para Brasília, o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, demitindo gente, dizendo que não estava recebendo recursos, falando que havia uma queda muito grande do Fundo de Participação dos Municípios
E a partir dessa ferramenta do Sagres, por exemplo, a gente pode fazer o acompanhamento e verificar se essa reclamação é real ou não. Porque houve, de fato, essa queda no FPM que foi tão amplamente divulgada por eles? Ou caiu as emendas de orçamento secreto que estavam abastecendo muitas prefeituras no ano passado e nos últimos anos? Pergunta excelente. Quando surgiu o debate, eu não me manifestei, porque eu não entro em debate político. Mas quando eu fui perguntado pelos jornalistas, exatamente o que vocês estão perguntando, eu tinha de dizer a verdade. Qual foi a verdade? Que o fundo de participação não caiu. E quem deu essa informação ao tribunal? A Secretaria do Tesouro Nacional e os próprios gestores. Como eu disse no início da entrevista, todos os meses eles mandam as informações. Foi uma grande fake news deles, dos prefeitos? Eu acho que eles tentaram fazer uma campanha porque a própria Confederação Nacional dos Municípios editou uma matéria dizendo que o que aconteceu com a crise foi a queda do ICMS. Sim. E das emendas, como Daniel perguntou. Então, talvez a população não entendesse bem. IFPM todo mundo entende, né? Dia 10, dia 20 e dia 30, né? Eles, em vez de falar sobre a receita geral, eles pontuaram a questão do FPM. E efetivamente não caiu. Só teve um ano, eu estou há 20 no tribunal, que de fato caiu. Foi em 2010, depois do mensalão. Aí as empresas recuaram nos investimentos, caiu o ICMS, porque o FPM, FPE é composto de ICMS e IPI. Né? Aí caiu o IPI, o FPM caiu. E quando caiu o FPM, em relação ao ano anterior, você pode diminuir também o repasse para as câmaras. Então, se de fato tivesse caído, eles teriam feito esse movimento. Agora, uma pergunta que não quer calar. Como é que cai e quase todo mundo fez festa? Que é um outro ponto de fiscalização desse ano, né? O Tribunal de Contas foi muito incisivo em relação a essas questões das festas. Já está da prestação de contas. Eles vão explicar. E festas que foram bem suntuosas, festas caras, com artistas de renome, cujos cachês são milionários. Verdade. E já está na prestação de contas. Porque como é que você declara calamidade pública e não investe na calamidade? Investe em festa. No pão e no circo. Presidente, diante desse cenário... Aí eles vão ter de explicar. Se não for convincente, terão complicações. Agora veja como, de fato, informação é poder. Porque com acesso a essas informações, Sim, a esses números que estão ali, que são inquestionáveis, porque exatamente são fruto de uma série de informações que vêm de eles próprios, Secretaria de Tesouro Nacional. Então não tem o que questionar, né? Diante desse cenário, presidente, em relação a festas que foram feitas, a unidades de saúde que não melhoraram em sua maioria, então a gente pode colocar na nossa cabeça que provavelmente muitos gestores relacionados a esse ano de 2023 terão contas reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado? É tal história, vai depender muito da justificativa deles, certo? Porque o tribunal não é contra a festa, mas você tem de fazer primeiro que popularmente se chama o dever de casa, para depois você fazer algo mais. Agora, você não cumpre saúde, não cumpre educação, não paga previdência, editou medida contra a calamidade pública, mas não investiu na calamidade pública, investiu em festa. Você vai ter de explicar.
Eu recebi um questionamento aqui na rede social, agora há pouco, falando sobre o conselheiro afastado Arthur Cunha Lima, porque... Hoje é aniversário dele. Aniversário dele? É. Mas a pergunta não é muito boa, não, porque ele continua recebendo salário, está afastado. Claro. É investigado em relação a questões da Calvário, eu acredito ainda. Como é que fica a definição do Tribunal de Contas do Estado? Porque para o cidadão estar ali pagando o salário de um conselheiro... Excelente sua pergunta. Sim. Arthur foi afastado. Até hoje, 4 anos depois, nenhum ministro recebeu a denúncia nem arquivou. Por quê? Por que ele está afastado? Falta a celeridade da justiça. Tribunal de Contas não tem nada também. Ou não tem nada contra ele. Então seria uma denúncia política contra ele? Não sei. Então, se ele tem algum tipo de comprometimento o seu compromisso funcional, já deveria ter sido recebida a denúncia. Ou então arquivada. E ele retornando. Ele tem assinado para algum tipo de aposentadoria? Isso foi muito cogitado. Mas ele não pode. Não pode. Ele não pode, porque o próprio ministro impediu dele se aposentar. E o próprio ministro manteve os salários dele. Tudo isso foi de forma legal. Vou confidenciar uma coisa que ninguém nunca perguntou. Sim. Nós abrimos um inquérito administrativo. Nós já pedimos 4 vezes ao STJ, 4 informações. Não recebemos uma. Então, por isso eu disse que a pergunta é importante, porque ninguém nunca tinha perguntado. Quando não pergunta, eu evito o debate, porque a gente não pode fazer debate, principalmente político. Mas eu não posso me negar a responder. Isso tem uma coisa que eu faço, é dizer a verdade. O Tribunal de Contas esteve na mira da Operação Calvário, que recentemente foi colocada para o âmbito da Justiça Eleitoral. Seu nome, inclusive, estava dentro das investigações. Foi afastado. Passei 10 meses, voltei e saí, não sei porquê. Até hoje. Como é que o senhor analisa essa atual fase da Calvário nesse âmbito agora dos processos irem para a Justiça Eleitoral, dessa demora de se julgar os processos? É um comentário que eu não posso fazer. Sim. Eu nunca me nego a falar sobre qualquer coisa. Mas como trata-se de uma matéria de ordem política, eu não tenho como comentar. Mas eu posso até pessoalmente... Então, mas enquanto conselheiro que acabou tendo até a imagem danificada diante das... Mas nós atuamos, viu que as imputações... Viu que OS, não é? Viu que nós mandamos tudo para o Ministério Público. E se eu disser que em 2015, grave esse número, 2015 eu levei em mãos ao superintendente da Polícia Federal na Paraíba um relatório dizendo que na Paraíba tinha uma organização criminosa na saúde. Foi designado uma delegada, que hoje é superintendente de Alagoas. Ela faz um ofício perguntando a origem do dinheiro. Nós respondemos que o dinheiro era do Estado. Sabe qual foi a resposta dela? Qual? Que não poderia apurar. Eu, Antônio Nominando Diniz Filho, em 2015, alguém falava nisso? Não. Não. Veio falar quando? Na virada do 2019. Pra e por que surgiu? Foi a continuidade de uma delação que começou no Rio. No Rio de Janeiro. Foi apuração aqui na Paraíba, não. O senhor particularmente se sente injustiçado com tudo isso que aconteceu em relação ao Calvário? Evidente que sim. Você sabe quanto eu imputei a eles? 75 milhões. 75. O ex-governador Ricardo Coutinho levantou minha suspeição. Em relação ao desdobramento... Você está vendo como são as coisas? Sim. Em relação ao desdobramento de tudo isso, houve uma mudança de postura aqui no Estado, saíram as OSs, o senhor até citou que 2 cidades ainda insistem nesse modelo, e entrou a Fundação PB Saúde. Sim. Como é que o tribunal está analisando o andamento da Fundação PB Saúde?
Resolveu a questão? Resolveu. Primeira coisa, nós pedimos para ter acesso direto ao sistema dele. Se você colocar PB Saúde, você vai ver que agora tem todas as informações que as OS não davam. Então você observando, hoje a gente acompanha em tempo real. Muito mais próximo, né? Foi a primeira coisa que você disse na entrevista. A proximidade inibe. E a gente está acompanhando. Sabe outro que a gente está acompanhando em tempo real? O empreender. Veja que eu estou mudando o foco para onde circula muito dinheiro. Eu estou exigindo agora ter acesso direto aos sistemas. E como está sendo feito esse acompanhamento? Todos os meses. É o acompanhamento da gestão. No próprio sistema. E o que esse acompanhamento tem mostrado? Que mudou a metodologia do empreender, principalmente na inadimplência. E o que é que aparecia? Que o empreender era uma doação de dinheiro, que transformava-se numa doação eleitoral. Agora tem critérios. Ou seja, moralizou-se o processo? Em tese, sim. Não posso afirmar porque a gente ainda vai julgar diante dessa nova metodologia. Presidente, a gente está na reta final do programa. Eu tenho duas questões ainda. O Padre Zé, a igreja procurou o Tribunal de Contas para auxiliar nesse processo todo do escândalo do Padre Zé. Qual foi o desfecho disso? Como é que o TCE está colaborando com o Padre Zé? Vamos lá. Nós não temos atuação no Padre Zé, que é uma entidade privada. Sim. Mas nós temos na Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Saúde liberou dinheiro, e do Governo do Estado. Com os convênios. Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social e Fundo de Combate à Pobreza. Nós abrimos 2 processos de inspeção especial, não no Padre Zé, mas na Prefeitura de João Pessoa e do Governo do Estado. O que é que nós precisamos e queremos? Que eles digam quais foram as atitudes, porque quando você repassa dinheiro para uma entidade privada, você tem de acompanhar a aplicação do dinheiro. Foi o caso das OS, que o Governo do Estado não acompanhou. Você sabe quem foi o autor da criação de um portal para acompanhar em tempo real? Fui eu. Eu recebi uma homenagem no Tribunal de Contas da União. Eu fiz uma palestra sobre isso em Brasília, no Ministério Público e Estadual do Distrito Federal, com todos os Ministérios Públicos. Fui eu. Então o TCE está acompanhando de perto a questão dos repasses públicos para o Hospital Padre Zé e está auxiliando também o hospital nesse processo de inspeção, né? Aí, quem procura o tribunal ajuda. Sim. Porque eu não entendo que ninguém procura o tribunal para fazer errado. Então, na hora que procurou o tribunal, nós mostramos o padre... Como é Egídio? Não, o padre que está à frente agora. Como é o nome do padre que está à Que frente tem muita agora? credibilidade. Pois bem, Daniel, o que é que dissemos a ele? Padre, a transparência é o maior combate à corrupção. Porque se você está... Padre George Batista. Padre George, muita credibilidade. Se você está vendo, Daniel, você termina chamando a atenção do fato. Aí eu disse, cria um portal onde o senhor bota receita, despesa e a quem o senhor pagou. Importante medida. Presidente, só para encerrar... Porque aí você fecha o ciclo. Só para encerrar, qual o foco do Tribunal de Contas do Estado para o ano que vem? Tem concurso à vista? Pode até ter, viu? Porque a gente Olha, está perdendo auditores por aposentadoria. Aposentadoria. É. Então tem que repor esse quadro, né? Tem de repor o quadro, senão
Só máquina não funciona. Né? Vamos lá. A conclusão da reestruturação do geoprocessamento, aquele que eu disse que você vai fotografar. Você é um fiscal do Tribunal de Contas também, né? Um sistema que só vai aceitar a documentação se ela estiver correta. Exemplo, você manda uma despesa, tem licitação, tem empenho prévio, se tem documentos, tem fundamento legal, tudo isso é inteligência artificial. Se não estiver, o sistema devolve. Então só vai passar aquilo que estiver dentro do princípio da legalidade. Então tá aí, apertando o cerco. E não corra não, viu, Lula? Não verdade. corra não. Presidente, muito obrigada. Inclusive, eu tenho uma clara convicção que o Tribunal de Contas vai pautar o debate eleitoral no ano que vem, pelo acompanhamento e a transparência também desse acompanhamento em relação às gestões Daniel, públicas. me permite interromper você, Jean. E um ponto que o tribunal vai focar muito é a despesa de pessoal. Nós já contactamos o Ministério Público Federal, Estadual, Eleitoral e do Trabalho. Existe um prazo legal para contratação, para demissão, então que os gestores estejam atentos a tudo isso, porque o Tribunal de Contas está de olho. Nós vamos pautar essa matéria fortemente. Muito bem. Muito obrigado, viu, presidente, pela sua transparência sempre. Disponha sempre. Prestar seu tempo aqui à Jovem Pan. Bom dia, presidente. Bom dia.